Então, olá todo mundo que está aqui, quem for ouvir depois. Eu sou Júlia, sou professora de literatura, astróloga, oraculista, e hoje vim trazer esse tema que está aí um pouco na moda, a Odisseia esgotando nas livrarias, e o filme do Nolan acho que vai seguir firme e forte na nos cinemas, né? Parece que ainda tem, tá rolando bastante sessões. E vocês também devem estar vendo muita gente, muitos especialistas de literatura grega, por exemplo, dando cursos. Pelo menos eu estou vendo vários professores de USP, por exemplo, dando cursos sobre Odisseia, trabalhando com temas mais específicos, enfim. E, e eu não estava pensando, eu fui muito contemplada. Antes de assistir o filme, eu li uma crítica de um grande amigo meu, que é o Elvio Cotrim, e que é um super crítico literário, já esteve comigo e com a Fernanda Drummond para falar da Maria Bethânia. E quando eu li a crítica do Elvio a respeito do filme do Nolan, eu me preparei um pouco assim. E ao mesmo tempo falei, bom, eu conheço o crivo, né, do Elvio, o rigor dele. Então talvez, acho que eu torci para que ele tivesse exagerado em algumas coisas. Mas não foi o que aconteceu, assim. Acho que o Elvio é uma pessoa muito justa nas avaliações que ele faz. E ele fez uma avaliação muito justa. E depois de outros, textos saíram também. Eu cheguei a ver um. Foi o meu companheiro que me enviou. Eu fui assistir, fomos assistir a Odisseia, e quando eu saí assim da Odisseia, e eu fui assistir de peito aberto, sabe? Falei, tudo bem, porque pode ser que não tenha nenhum tipo de grande fidedignidade ao Odisseu, ao Homero, enfim. Mas pode ser um filme muito interessante, apesar disso, porque também não é para ser igual. Uma coisa é literatura, livro, outra coisa é cinema, né? O audiovisual. Então, para mim, essa não era a questão. Eu achava, não sei aqui quem viu, se vocês gostaram ou não, mas eu achava que eu poderia gostar do filme independente. Vou dar até o exemplo, aquele filme Troia do Brad Pitt. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que reclama e tal, super hollywoodiano demais, blockbuster, mas é um filme que me entretém. É um filme que eu gosto. Não amo, mas gosto. Só que eu realmente não consegui, sabe? Eu achei que eu ia gostar, porque as cenas, as paisagens são muito bonitas, então eu fiquei muito encantada ali com as paisagens mesmo que o Nolan apresentou no filme. Mas foi muito difícil conseguir aceitar o Odisseu que ele traz. Por quê? E com toda certeza vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre isso, né? Ele insiste num Odisseu que tá ali remoendo, tá cheio de remorso, né? E que não é assim, a gente vai encontrar na Odisseia um herói triste, um herói que chora, né? Ele tá lá na ilha da Calypso querendo ir embora. Isso ele deixa, né, completamente explícito. Existem cenas narradas de fato em que ele está chorando, olhando para o mar, desejoso de voltar para casa. Mas desejoso de voltar para casa, com saudade da casa, né, do seu reino, enfim, é diferente de estar arrependido do que fez, da guerra, de tudo isso. Então acho que para mim é um pouco ali que me perturba um pouco o filme do Nolan, que é eu posso aceitar, e aí, gente, é uma coisa completamente pessoal, né? Acho que eu consigo identificar mais esse Odisseu que lamenta a volta, né, a saudade, essa nostalgia, é, essa dor de regresso, que é né, o significado dessa palavra, mas não consigo aquele herói que falta astúcia, falta o encanto, falta uma coisa exusíaca, né? Porque, na verdade, seja dita, Odisseu, ele tem, assim, uma coisa exusíaca. Tem até passagens.
da própria Odisseia, que associam ele à figura de Hermes, que é essa figura que transita entre mundos, muito astuto, muito inteligente. A Carol comentou: eu gostei do filme como entretenimento, gostei de algumas cenas, mas é um Odisseu com questões atuais, bem distante do original. É triste porque o mundo hoje é triste. Teve a Juliana Machado, que é uma astróloga, inclusive, com quem eu vou fazer um encontro terça-feira que vem, sobre o mapa da Lei Maria da Penha. Ela comentou algo que outras pessoas também comentaram, que também é muito verdade, que é um filme para os Estados Unidos expurgar a guerra, né? Basicamente isso. Ai, como nós nos doemos muito em matar, a gente precisou fazer isso, mas, né, como isso nos dói. Então, enfim, mas ficou essa questão, né, e dessas mulheres, porque aí foi aí que para mim foi ficando o Elvio, na crítica dele, ele já tinha me antecipado, né? Antecipado para os seus leitores, que não tinha Nausicaa. E Nausicaa, gente, é, ela é. Não é que eu vá defender a importância dela para a narrativa, que a Odisseia não poderia existir sem a Nausicaa. Em parte sim, em parte não. Mas eu, enquanto leitora da Odisseia, eu sou muito apaixonada por essa passagem de Nausicaa. E eu também, enquanto leitora de Safo, eu sou muito apaixonada. Por quê? E eu até acho que Safo, ela colaborou, né? Ela multiplicou algo que eu já gostava muito, porque ela vai dialogar bastante com a tradição homérica nos poemas dela. E ela vai pegando cenas da Odisseia, cenas da Ilíada, e como se ela vai reescrevendo essas cenas, se colocando, colocando outras deusas, enfim. E tem um poema, poxa, eu poderia até ter separado esse poema, né? Não me ocorreu, só agora. Em que ela vai trazer justamente essa imagem de Nausicaa, né? No encontro dela com Odisseu, enfim, Safo como se estivesse testemunhando tudo aquilo também. Então, esse é o risco, né? Quando alguém faz uma adaptação de uma obra que a gente gosta para o cinema, sempre tem esse risco de a gente quer os nossos personagens, a gente quer as nossas cenas, enfim. Mas a Fernanda colocou assim: Sofia de Mello Breiner também cita Nausicaa em um dos poemas, mas eu também não dei uma olhada para parafrasear. Gente, pois é, porque ela é uma figura que o Odisseu, de alguma forma, ela é uma mortal, mas ele vai fazer uma honraria a ela como se ela fosse uma deusa. E depois eu vou comentar melhor sobre isso. Eu quero. A princípio eu tinha pensado em fazer uma fala mais livre mesmo, mas eu falei, ah, não, já que puxei esse bonde. Vamos lá, então, conversar. E claro, não tô aqui querendo esgotar o assunto, nem achar que vou falar sobre todas essas questões das mulheres e o sexo no Odisseia, porque tem muita coisa. Mas eu queria pelo menos poder trazer, sabe, algo a mais nesse contexto, porque realmente, embora já seja do histórico do Nolan não saber lidar com personagens femininas, com a complexidade de personagens femininas, existe uma misoginia aparentemente muito transparente na forma como ele lida com as mulheres nos filmes, e isso transparece na Odisseia. Ainda que haja alguns momentos interessantes. A passagem de Circe transformando os homens em porcos, eu acho que o efeito ali foi interessante. Tem um impacto ali que eu achei que esteticamente me agradou, eu poderia falar assim. Mas ali foi só uma pincelada diante, sabe, de muitas outras coisas que eu acho que poderiam ter sido incríveis. Então eu resolvi selecionar, sabe, umas passagens mais emblemáticas para poder ter essa conversa e de para a gente pensar como são cenas completamente cinematográficas, inclusive, e o deleite que não seria. E foi uma crítica, não sei se chegou até vocês, mas eu ouvi também muitas pessoas falando isso. Ele fez uma Odisseia sem sexo e sem comida, né? Sem banquete, sem manjar.
E realmente é uma característica de todas essas mulheres que eu vou citar aqui e que atravessam a Odisseia, elas estão completamente ligadas não só ao ato sexual, à paixão, ao flerte, ao erotismo, mas à comida, né? E que são coisas que caminham de lado a lado em certa medida. Então, assim, foi uma pena, porque eu acho que seria uma delícia mesmo ver isso em cena. Então, gente, eu trouxe aqui. Eu não quero que seja tão expositivo, enfim, mas sintam-se à vontade também. Mas eu vou ler algumas passagens para a gente perceber como faltou mesmo essa alma erótica nesse texto, passando pelas mulheres também. É, a tradutora para o inglês, a Emily Wilson, falou isso da comida não apetecível. Pois é, e tem a Odisseia, ela realmente tem uma coisa do. Enquanto a Ilíada, eu diria que tem muita coisa da comida em oferenda, porque ali eles estão o tempo todo fazendo as oferendas, suas libações aos deuses e deusas. Na Odisseia é muito o ato de comer e fazer amor, sabe? O ato de comer porque você acabou de ser bem recebido num reino novo, enfim. Então, eu uso sempre a tradução do Frederico Lourenço por razões bem objetivas. Primeiro, é a tradução que eu mais tenho intimidade, acho que é uma tradução muito palatável. Fui orientada pelo Frederico Lourenço, tenho muito carinho, pela figura dele, tenho muita admiração mesmo, não só pelo pesquisador, como pela pessoa, mas nós também temos traduções brilhantes, tá? No Brasil, eu acho que nós fazemos brasileiros, ó, tradutores e tradutoras assim extremamente singulares. Então, o texto, olha só, o texto ele já começa dando pra gente uma deixa interessante, que é: Fala-me, musa, do homem versátil que tanto vagueou depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Então lá, o Ulisses, Odisseu. De muitos homens viu as cidades e a mente conheceu, e foram muitas no mar as dores que sofreu em seu coração para salvar a vida e o regresso dos companheiros. Então, assim, tá humanizando, né? Realmente, ele viu, ele perdeu esses companheiros. É claro que isso tem um lugar que ocupa na vida da pessoa. Mas nem os companheiros salvou, embora quisesse. Pereceram devido às suas próprias loucuras, tolos que o gado de Périon, o sol, comeram e este lhes legou o dia do regresso. Destas coisas, a partir de um ponto qualquer, ó deusa, filha de Zeus, fala-nos também a nós. Nesse tempo, já todos quantos fugiram à morte escarpada se encontravam em casa, fugidos da guerra e do mar. Então é isso, todo mundo que foi para a guerra de Troia, todo mundo tinha voltado e Ulisses não voltava. Aí só aquele, Odisseu, desejoso do regresso e da mulher. E aqui, isso são os primeiros versos da Odisseia. E aqui a gente já tem, a meu ver, uma informação muito importante. O Odisseu ele quer duas coisas. Ele quer voltar e ele quer a sua mulher. E quem é essa mulher? Penélope. E eu não coloquei o resto do texto, mas depois vocês podem procurar. Mas não tem família, não é o filho, não é, é o regresso e a mulher. E aqui a gente pode desdobrar em milhares de hipóteses do que esse mulher, que é a Penélope, pode significar. Podemos interpretar num sentido mais romântico, né, da saudade da sua companheira, da sua esposa. Mas como a gente está diante de um texto, de uma tradição que está falando de uma aristocracia, de reis e de rainhas, isso aqui é voltar para Penélope, é voltar para um conceito grego que é o conceito da oikos, que é mais do que o lar, que é mais do que uma casa. São todas as suas propriedades, é a sua família, são os seus bens, é tudo que vai compor aquilo que são as suas posses e te constituem socialmente, né, perante a sociedade. Então, Penélope é a que fica, como uma vez que ele está ausente,
Penélope é a pessoa que fica para cuidar disso tudo, né? Essa palavra oikos, ela vai dar na língua portuguesa a palavra economia, né? Então, essa administração das minhas posses, da minha casa, dos meus gados, das minhas terras. E isso está ali na figura de Penélope. E, claro, dentro da tradição grega, Penélope não vai ser a única mulher a ocupar essa função, porque vão ter muitos textos, a Grécia vai viver em guerra durante enfim, todo o seu período aí que a gente conhece, bom, boa parte, né, disso, e tem muitas obras, tragédias, comédias também escritas para falar da guerra e disso, dessas mulheres que ficam em casa precisando administrar esse lar enquanto seus maridos estão na guerra e elas não sabem se eles vão retornar. É, então, acho que aqui é curioso isso, né? Porque veja bem, o texto já inicia dizendo para nós que o que esse homem quer é voltar, que é uma coisa, e que aquela mulher ainda esteja lá, viva, esperando por ele, cuidando do trono, cuidando do filho, cuidando da casa, né? E ela é mais do que tudo isso. Ela é todo um cosmos para esse herói. E depois eu vou falar mais um pouquinho sobre Penélope. Deixa eu continuar. Aqui eu fui selecionando um pouco como está em ordem, na ordem do livro, né? A Odisseia é um livro que vai e volta, assim, na narrativa, então não é uma narrativa linear. Por exemplo, Calipso é o último momento do Odisseu. O último momento não, né? Ele passa 7 anos com ela. E antes de estar com Calypso, ele esteve com Circe, mas na Odisseia, primeiro aparece Calypso, depois aparece Circe, que é a lógica ali de flashback que o Homero, enfim, esses poetas construíram. E Calypso, gente, durante muito tempo, acho que das mulheres da Odisseia, ela é que mais me fascinava. Mais do que Penélope, mais do que Nausicaa. Nausicaa não é que fascina, acho que Nausicaa é mais uma coisa sentimental, assim, que eu nutro, assim, mas mais do que Circe. Por quê? Porque Calypso, ela tem ela é caprichosa. E ela impõe o seu desejo, claro, não só impõe seu desejo em relação ao Odisseu, mas ela, de certa forma, confronta a autoridade de Zeus, em certa medida, no sentido de que, nossa, os deuses, homens, eles sempre podem se envolver com as mortais, vivem tendo amantes, né? Zeus, o grande estuprador da mitologia grega. E nós, deusas, nós não podemos, né, ter o mesmo prazer, gozar desse mesmo lugar. E Calipso vai prender Odisseu, ele vai ser uma espécie de escravo sexual mesmo dela por 7 anos. 7 longos anos. E aqui é onde a coisa fica, pensando, né, no filme do Nolan, porque a Calypso, ela não é nada apática. E eu adoro a Charlize Theron. Não sei que o problema não é ator e atriz, o problema é a direção. E quando eu digo problema é nessa perspectiva que eu tô dizendo, né? De uma expectativa a respeito de Calypso e da Calypso que aparece ali no grande telão. Eu achei a Charlize Theron muito apática. E a Calypso, ela é voluptuosa, sabe? Ela não combina com ela essa imagem de candura, de serenidade. Ah, dorme, depois a gente conversa, né? Essa coisa assim muito muito mansa. Não combina. Então ali eu me senti muito traída, né? As traduções e adaptações são sempre traições e a gente acaba às vezes sentindo mais ou menos traído. Aí vejam só como Calypso vai sendo descrita. Eu destaquei alguns trechos. Pois é, a Fernanda falou, ela vira uma grande cuidadora do macho traumatizado de guerra. E assim,
Calypso e Odisseu têm um relacionamento unilateral muito, né, nos padrões de hoje em dia que a gente diria tóxico. Ela quer que ele seja o marido dela. Ela quer que ele fique com ela até o fim. E para isso ela serve o quê? Banquetes, é banquetes, sexo, ela faz tudo por ele, para prometendo essa imortalidade, mas não é desse jeito terapeutizada, né? Mansa, suave, branda. Não, é com a sua volúpia. Ela é uma deusa, né, gente? Então, ó, Calypso, essa ninfa divina entre as deusas, retinha em côncavas grutas, desejosa de que se tornasse seu marido. Então, olha a imagem que o Homero traz pra gente. As côncavas grutas, né? Então, ele vai trabalhar muito com essa imagem. O nome Calypso tá ligado à palavra se esconder. Ela mora numa ilha que se chama Umbigo do Mar. Tem essa coisa das grutas. Então é muito um imaginário de que realmente Odisseu está escondido, está meio sequestrado. Tem um pouco, não sei se eu estou forçando aqui a imagem, mas me parece um pouco algo de uterino, né? A gruta, ou o próprio umbigo. O mar está escondido, está cavernoso, mas também profundamente erótico, né? Pensar a imagem de uma côncava gruta. Todas as grutas são côncavas, né? Mas quando chegou o ano, volvidos os aniversários, no qual os deuses fiaram que a casa lhe regressasse a Ítaca, nem aí fugiu das provações. Também entre os amigos, aí padeceram, né? E aqui vai falar sobre a ira de Poseidon. Não vou entrar aqui nessa minúcia, porque o foco são as mulheres. Mas, assim, só para a gente destacar, Calypso aparece isso, desejosa de que ele fosse seu marido, e com essa imagem. E olha a descrição. Então, assim, para resumir, Odisseu tá lá, sequestrado, querendo voltar para casa. E Atena, chega um momento da narrativa que ela chama Zeus, seu pai, e diz: Olha, você precisa interceder, Calipso precisa liberar Odisseu. Então eles enviam o grande mensageiro dos deuses, que é Hermes, que faz essa viagem muito longa. E vamos ver a descrição de, do lugar que Odisseu estava. E vejam como esse lugar ele exala essa volúpia, essa coisa fértil, gostosa, né? Então, mas quando chegou por fim à ilha longínqua, Hermes trocou pela terra firme o mar cor de violeta, para que chegasse à grande gruta onde vivia a ninfa de belas tranças. E encontrou-a lá dentro. Ardia um grande fogo na lareira, e ao longe, por toda a ilha, se sentiu perfume, a lenha de cedro e incenso enquanto ardiam. A gente tem uma perfumista aqui, que é a Patrícia, eu também. Gente, cedro é uma madeira completamente perfumada, que é uma madeira mais adocicada. E é muito interessante que dentro da tradição mesopotâmica, por exemplo, os templos para Inanna, que era a deusa da fertilidade, do amor e do sexo, eles eram construídos à base de cedro, para ter esse perfume. O cedro, ele é um cheiro que tem uma coisa assim sexual, visceral. Ela cantava com linda voz e com lançadeira dourada trabalhava o seu tear. Em torno da gruta crescia um bosque frondoso de álamos, choupos e cipestres perfumados, onde aves de longas asas faziam os seus ninhos. O texto vai continuar, eu vou trazer, mas só para destacar para você, reparem que toda a imagem é de fertilidade, né? É o bosque frondoso. Tem uma nota do Frederico Lourenço que é Homero se esmerou tanto para fazer com que aquela ilha não fosse seca, né, estéril, que ele sai misturando árvores
que jamais poderiam estar juntas porque elas têm necessidades distintas. Então, o álamo precisa de muita água, já o cipreste não. Mas é porque a imagem aqui é de fertilidade, é de abundância, é do bosque frondoso, as aves fazem seus ninhos. Então, tá todo mundo junto, se multiplicando. Aí, corujas, falcões e tagarelas, corvos marinhos, aves que mergulham no mar em demanda de sustento. E em redor da côncava gruta estendia-se uma vinha, uma trepadeira no auge do seu viço, cheia de cachos. Fluíam ali perto quatro nascentes de água límpida, juntas umas das outras, correndo por toda parte, e floriam suaves pradarias de aipo e de violeta. Olha o comentário do poeta. Isso é a impressão que o Deus tem, né, Hermes? Até um imortal que ali chegasse se quedaria só para dar prazer ao seu espírito com tal visão. Então, deixa eu voltar aqui só rapidinho para vocês, que se dá para acompanhar pelas palavras de Homero, por toda essa descrição que faz da ilha, que é uma coisa paradisíaca, uma ilha que está toda envolvida ali nessa condição de ser fecunda, né, de se multiplicar e de atrair os bichos, de todas as árvores são capazes de brotarem lá e os bichos que chegam. Olha como é erótico essa imagem de uma trepadeira e os cachos de uva pendendo, e esse comentário de que a visão dá prazer. Então, só o fato. Olha que imagem tão discrepante da da ilha que o Nolan traz, que tudo bem, é uma paisagem bonita, né? Mas é aquele clássico areia, água, tem ali realmente uma gruta, mas não é uma imagem que a gente fica, né? Assim, caramba, de um oásis que o Homero descreve e desse prazer, desse apelo erótico que começa pela visão. A Patrícia que fez um comentário, como o cedro combina com ela, tão elegante, estável e fértil. É isso, perfeito. Então, eu acho essa descrição da ilha de Calypso profundamente erótica, assim, de uma pessoa que chega e já é arrebatado, né? Já fica em êxtase só de estar ali. E aqui é um trecho que eu já não vou ler tudo, mas aqui é quando o Hermes chega, eles conversam, Calipso e Hermes, e ele traz, então, ele faz a função dele, vou trazer minha mensagem de que Zeus ordena que você liberte Odisseu. Mentira, eu vou ler sim, porque é demais. Ela fica furiosa com a ordem, e ela, então, explicita a diferença dada, né, a uma deusa que se envolve com um mortal em relação aos deuses. Então, ela estremece e, falando para Hermes, dirigiu-lhe palavras apetrechadas. Sois cruéis, ó deuses, e os mais invejosos de todos. Vós que as deusas levais a mal que com homens mortais partilhem seu leito quando algum a escolhe por amante. Então, partilhar o leito não preciso dizer aqui, né, do que se trata. É copular, fazer amor, transar, trepar. Assim sucedeu. Aí ela vai dar os exemplos. Olha, isso aconteceu com a Aurora de Rosa e os Dedos, quando ela amou Órion. Muito rancor sentistes, vós que viveis sem dificuldades. Até que Ártemis do Trono Dourado, com suas suaves setas, o matou em Ortígia. Assim sucedeu quando a sua paixão cedeu Deméter de belas tranças a Iasion e se uniu em leito de amor, deitados em terra 3 vezes arada. Mas Zeus apercebeu-se depressa e logo o atingiu e matou com um relâmpago candente. E assim sucede agora comigo. Sentis rancor, ó deuses, porque me deito com um homem mortal. Mas fui eu que o salvei quando ele aqui chegou sozinho, montado numa quilha, pois Zeus estilhaçara a nau com um relâmpago candente no meio do mar cor de vinho. Tinham perecido todos os outros valentes companheiros, mas ele foi para aqui atraído pelas ondas e pelo vento. Amei
e alimentei Odisseu. Prometi-lhe que o faria imortal e que ele viveria todos os seus dias isento de velhice. Então aqui a gente tem uma imagem da Calypso que ela está reivindicando transar não como uma deusa, mas como um deus, né? Transar, amar, como não como as deusas, mas como os deuses. Então aqui ela estabelece estabelece não, ela faz uma espécie de denúncia ao leitor, relembrando ao leitor e a quem está ouvindo, especialmente, que olha, lembra desse caso da Aurora? Lembra do caso de Deméter? A nós, sempre que a gente tenta ter ali um mortal com a gente, nós não podemos. Os deuses vão lá e tiram eles de nós. Então, acho que essa é uma Calypso que não aparece mesmo nas telas do Nolan. E, de novo, não quero só ficar reduzindo esse lugar. Ela pode aparecer de uma outra forma. A Odisseia do Nolan é a Odisseia dele. Mas sinto falta dessa Calypso, assim, mais enérgica, né? Dessa Calypso que é dona de uma ilha cuja paisagem é extremamente fértil, frutífera, e que ela, o tempo todo, ao longo da narrativa, deixa muito claro, né, que ela quer fazer de Odisseu o seu marido, que ela quer sempre se deitar com ele. Mas aí ela cumpre a vontade de Zeus, de fato, e ajuda o Odisseu a construir uma jangada, orienta ele. E aqui é outra coisa importante, porque dentro da tradição grega, o conhecimento ele está muito ligado à questão do Eros, né? Quando eu digo tradição grega, é importante pensar assim. Se a gente pega a teogonia do exílio, do Eros ali como uma força, né, como um deus primordial que também atua na proliferação dos corpos, do mundo. Se a gente pensa no banquete do Platão, como Eros ali também como uma força, né, como um, um ente que vai guiar também a relação com o conhecimento. E quando a gente olha para a Odisseia, nós temos essas mulheres guiando, e essas mulheres que eu digo é Penélope, Calipso, Circe e Nausicaa, e até as sereias, embora eu não tenha trazido as sereias, guiando esse herói. Se fala muito sobre o papel de Atena, e é claro, Atena ela vai ser ali uma espécie de anjo protetor, deusa protetora de Odisseu, mas ela não conduz sozinha a narrativa dele, ela conduz junto com essas outras mulheres. Às vezes ela também influencia, como vai acontecer com Nausicaa. E aqui em Calypso, é ela então que orienta a construção da jangada, é ela que vai orientar o caminho que ele vai percorrer, quais são as constelações que ele vai precisar estar atento, olhando, como ele vai fazer essa navegação. E então é importante, eu acho, isso tudo, porque a gente vive atualmente, pensando agora em termos de literatura ou mercado editorial, um boom que eu acho positivo, que é da gente poder ter mais espaços para as mulheres escreverem e para as mulheres lerem, e até mesmo mais espaço para as mulheres terem um protagonismo mais interessante nas histórias. Quando eu digo mais interessante, é mais autônomo, menos estereotipado, menos servil, menos submisso. E quando eu olho para essas personagens do texto homérico, eu fico muito encantada, porque eu acho que elas são extremamente atuais. E acho lindo, incrível que elas tenham sobrevivido, sabe? Ainda que alguns tentem retirar a importância delas, mas que elas tenham sobrevivido e se multiplicado, especialmente Penélope, quando a gente pensa na Odisseia, é absurda a quantidade de texto, poesia, romance, conto
que a literatura nos últimos 3.000 anos produziu a respeito dessa mulher. Então é bom lembrar que elas estão nesse lugar do erótico, mas também no lugar do conhecimento e no lugar daquelas que guiam esse homem, que é Odisseu. Aí chega a Nausicaa, né? Ele é. Aí Odisseu fica ali tentando fugir de Poseidon. Aí Poseidon às vezes olha ele no mar, aí vai lá e atrapalha, às vezes finge que não viu, fala, "Eu vou te pegar daqui a pouco", enfim. É, E quando ele sai da ilha de Calipso, ele sofre, depois de 17 dias navegando, ele sofre mais um naufrágio, né? E ele vai. Isso aí aparece no filme, né? O corpo dele ali sendo tragado, ele já sozinho, vai parar numa ilha. E ele vai parar na Ilha dos Feácios, onde tem essa princesa, que é Nausicaa, filha de Alcino. E Atena, na noite anterior disso tudo acontecer, ela leva, os deuses e deusas fazem muito isso. Tanto nos poemas gregos quanto nos poemas mesopotâmicos, eles levam sonhos. Então, Atena leva um sonho para Nausicaa, e que nesse sonho, Nausicaa vai sair com as suas servas, né? Servas e amigas, e vai pedir roupas e comida, né? Ó, para esse passeio, excepcionalmente, você vai levar roupas e comida. E assim ela acorda, conversa com o pai e organiza esse passeio. E estão jogando bola, enfim, acho que é bola, uma coisa assim que elas estão jogando, até que isso vai e passa ali perto de onde estava Odisseu. E aí ele sai dos arvoredos e ele está nu. Então, o encontro dele com Nausicaa, reparem bem nisso. Enquanto ela é a princesa que está super bem vestida, tomada banho, alimentada, ele está completamente desgrenhado, nu, ali provavelmente em meio a uma espécie de lama, né, de areia, com água e sal, e com ramo e com folhas também. Então tem uma coisa aqui que me parece meio a Bela e a Fera, sabe assim, daquela o homem ali um pouco selvagem, mais perto ali de uma fera de fato. E acho que essa é a imagem que o Homero também traz pra gente quando ele diz assim: com sua mão possante, quebrou um ramo cheio de folhas para proteger junto à pele os membros genitais de homem. Saiu como um leão criado na montanha, confiante na sua pujança. E aqui me parece uma imagem também muito erótica e muito sexual, não só porque estamos falando dele estar nu com os seus membros genitais, com o seu pênis à mostra, né, e procurando esconder. Mas, gente, um leão, né? Assim, acho que o leão, ele é um animal de porte, de nobreza, mas também de sexualidade, né? Um animal de grupos, com as suas leoas, essa coisa da confiança. Pensando muito nisso, que a confiança, ela anda ali lado a lado com o erotismo e com a sexualidade. Então, confiante na sua pujança, cujos olhos fulminam apesar da chuva e do vento, e que se mete entre vacas ou seja, é um leão que se mete entre vacas ou ovelhas, pois assim o seu estômago lhe manda. Então é um leão pronto para devorar, não quer saber, ele está faminto, né, a ponto de chegar ao sólido redil e atacar os rebanhos. Assim se preparava Odisseu para irromper no meio das donzelas de lindos cabelos, apesar de estar nu. Sobreviera a necessidade. Mas aos olhos delas, horrível era o seu aspecto, empastado de sal, e fugiram todas, cada uma para seu lado, ao longo das dunas. Só a filha de Alcino permaneceu, pois em seu peito pusera Atena a coragem. Não, tem uma coisa. Só a filha de Alcino permaneceu, pois em seu peito pusera Atena a coragem, e dos seus membros tirara o receio.
estacou diante dele, e Odisseu refletiu se haveria de endereçar súplicas à donzela de lindo rosto, agarrando-lhe os joelhos, ou se deveria para que ela lhe desse roupas e indicasse a cidade. Enquanto pensava, foi isto que lhe pareceu mais proveitoso: suplicar-lhe do sítio onde estava com doces palavras, com medo de que, ao agarrar-lhe os joelhos, o coração da jovem se zangasse. Então ele tá ali faminto, né? Então, essa coisa da. Eu não falei, né? Mas a Calypso, antes, quando ela aceita que ele tem que ir embora, é, eles comem um grande banquete. E depois que tem a fome saciada, né? Isso está escrito no texto, agora a gente vai fazer amor, né? Porque nesse lugar de, embora às vezes a ordem seja oposta, né? Se faz amor, se transa para depois comer. Mas é muito esse lugar dos nossos sentidos precisam estar completamente satisfeitos para que o sexo também se dê de uma forma gostosa. Então, tem que estar cheiroso, é perfume, tem que ter a música, né? Ela cantava, tem que ter a comida, então tem que ter alimentação, e aí sim vem o sexo. Então tá aqui essa imagem do Odisseu faminto e ele se ajoelha. E, gente, pensem nessa cena. Esse homem está nu e se ajoelha aos pés, né, aos joelhos dessa menina, que é Nausicaa, dessa princesa, e diz assim: ajoelho-me perante ti, ó soberana. Serás deusa ou mulher? Se és uma das deusas das que o vasto céu detém, é a Ártemis, filha do grande Zeus, que mais de perto te assemelha pela beleza, pelas proporções e pela altura. E tem algo interessante também dessa imagem que o Homero traz de que me remete muito a um texto mesopotâmico, que é o texto de Gilgamesh. E o texto de Gilgamesh, ele vai trabalhar muito com essa ideia de que existe uma figura que é Enkidu, que é colocado como uma figura selvagem, que não foi socializado, bruto por completo, e as pessoas temem Enkidu e pedem então que ele seja socializado. Para que ele seja socializado, é enviado uma mulher, é uma sacerdotisa da deusa Inanna chamada Shamhat. E o que que Shamhat vai fazer? Ela vai dar roupas para ele, ela vai dar pão, então vai alimentá-lo, ela vai dar cerveja, vai saciar a sede dele, e depois ela vai transar com ele por 6 dias e 7 noites. E aí sim é considerado que ele está socializado. Me parece que, claro, guardadas as devidas proporções das imagens, o Homero ele repete um pouco essa fórmula desse homem, Odisseu, que precisa se reintegrar à sociedade, porque aqui é o momento que ele realmente está voltando para Ítaca, depois de quase 20 anos. Então, Nausicaa aparece nesse lugar, daquela que vai restabelecer o contato dele com o mundo humano, porque ele estava ali no mundo divino, esse mundo maravilhoso. E quando eu digo maravilhoso, é no sentido do encantado ali na ilha de Calipso. Então, ele está ali um pouco como servo dela. E antes de eu ir para Circe, a, a Nausicaa ela vai deixar também muito explícito que ela quer que ele seja seu marido. E quando eles se despedem, ela fala para ele não esquecer que ela salvou a vida dele. E ele diz que não vai esquecer, que vai mantê-las sempre, né, em suas orações. Então, apesar de ser mortal, e apesar deles não terem vivido um romance de fato, a relação de Odisseu com Nausicaa perpassa por algo que é o que a gente talvez chame, às vezes mais banal, de um amor platônico, ou de algo que é assim, de uma relação das benesses, sabe? De divina nesse lugar.
ela acaba tendo uma figura de deusa, né? De salvar a vida dele, leva ele para o reino, e aí é ali que ele vai ficar sabendo as histórias, o que aconteceu com seus outros companheiros de guerra, vai ficar sabendo o que está sendo contado também a respeito dele, vai conseguir de novo uma embarcação para poder voltar. Então, Nausicaa, ela é. Embora eu compreenda, quando a gente vai adaptar uma obra, a gente vai ter que fazer escolhas e retirar personagens e cenas, enfim. Entendo a retirada da Nausicaa, mas não perdoo, assim, porque tem algo de muito sublime na relação que o Homero nos apresenta entre a Nausicaa e o próprio Odisseu. É bem bonito, assim, essa espécie de afeto romântico sem, sem o ato, né? Sem uma ação de fato consumada, o que é muito diferente justamente do que ele vive com a Calypso e do que ele vive com a Circe. São lindas essas passagens, é muito linda. A passagem da Nausicaa e a Safo, então, reescrevendo, é mais bonito ainda. E é interessante isso da Nausicaa, por quê? Porque às vezes a gente pode encontrar algumas leituras sobre ela muito nessa coisa da donzela, da, de um pouco mais frágil, meio menina demais. E ok, isso tem o seu lugar, mas reparem que, que ela também tem agência, né? Porque eu acabei não trazendo para cá o trecho, mas ela deixa explícito que ela quer ele como marido dela. Ela manifesta o desejo dela. Então, isso também é muito interessante, porque uma coisa é a Calypso, uma deusa, falar com tanta autoridade ou exercer tanta autoridade sexual. Ela está acima de nós. Então, nós somos aqui as mulheres meras mortais. Calypso está acima de nós. Outra coisa é a Nausicaa se colocar de forma tão suave e evidente em relação ao seu desejo por Odisseu. Tem passagens mesmo, assim, e agora eu não vou lembrar exatamente, mas tinha uma nota do Frederico Lourenço que é. Gente, às vezes a melhor coisa de um texto são suas notas. Eu amo nota de tradutor. Mas que ele fala, alguma nota que ele fala assim, que ela fica da atração que ela sente pelo sex appeal do Odisseu. Que é disso, assim, de reconhecer nele um homem viril, porque ela se sente de fato muito, muito atraída. E temos, né, assim, o maior golpe do Nolan, talvez, que é a Circe. E quando eu li a crítica do Elvio, o Elvio dizia que o Nolan tinha transformado a Circe na bruxa do 71. E quando eu vi o filme, eu entendi. É, a Circe, gente, ela é filha do Sol. Ela é divina. Então, não, em hipótese nenhuma, ela poderia morar numa pocilga, num barracão. Isso não dá. Não, não tem, sabe? Uma coisa, tudo bem, colocou a Calypso lá na ilha, que falta toda coisa frondosa, fértil, enfim. Mas tirar o palácio, juro pra vocês, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Porque quando você tira o palácio da Circe, você desconfigura a morada dela e, e aí você descaracteriza a opulência dessa personagem, desses homens que chegam num palácio de pedra polida. Não chegam num barracão de pedra. É num palácio de pedra polida. Eles encontram lobos da montanha e leões que ela enfeitiçara com drogas malévolas. Porém, os animais não atacaram os homens, mas puseram-se de pé, dando as boas-vindas às longas caudas abanando. Tal
como quando cães saltam em torno do dono quando chega ao festim, porque ele sempre dá guloseimas. Então, repara, temos a imagem de novo da comida, né? O festim, a guloseima, o lugar da comida do banquete na Odisseia tá, não é sempre, mas muitas vezes diretamente ligado ao erótico, ao sexo, ou a essas personagens femininas extremamente voluptuosas, luxuriosas, que serão amantes de Odisseu. Então, assim saltavam em torno dos homens lobos de fortes garras e leões, e eles aterrorizavam-se vendo as feras temíveis. Estacaram a porta da deusa de belas tranças, e olha outra imagem que se repete tal qual Calipso. E ouviram de dentro Circe a cantar com voz melodiosa, enquanto se dedicava à trama imperecível da sua tecelagem. Sutil, graciosa e brilhante, como são as tapeçarias das deusas. Reparem, como mais uma vez Homero ele está trazendo para gente uma visão, uma imagem visual, né, extremamente deleitosa e selvagem e luxuosa. É o palácio, são leões, lobos e uma tapeçaria sutil, graciosa e brilhante. Então, esses elementos que são de muito contraste, mas convivendo ali, né, nesse palácio da Circe, e me parece que é de nos mostrar, então, quem é essa figura. E aí tem a famosa passagem, né? Ela com a sua varinha, a Circe tem uma varinha mágica, tá? Então, com a sua varinha, ela transforma, porque primeiro vão alguns homens do Odisseu, ela transforma eles em porcos, e quando ele fica sabendo do que está acontecendo, ele é guiado por Hermes. E Hermes então aparece aconselhando, inclusive tem uma versão, eu ainda não assisti essa versão de um filme de 1997 que meu companheiro adora, a gente ia assistir junto, mas não conseguiu, e que tem o Hermes voando, assim, é bem engraçadinho, tem umas coisas bem interessantes, eu quero conseguir terminar de ver essa versão também. E aparece o Hermes voando pro Odisseu para ajudá-lo imediatamente. Deixa eu só ler aqui uma mensagem antes. Ai, por que eu não tô conseguindo? Ah, Mas não precisa responder agora, não. É só que eu não, pensei tá. enquanto você estava falando. É porque eu não tô conseguindo Podemos falar aumentar depois. aqui. Ah, eu me pergunto sobre essas inversões que me pareceram intencionais do Nolan. A Calypso, a deusa do amor, mora numa ilha deserta estéril, literalmente. É isso. Não tem nada de fértil, é estéril, só tem areia e água. Circe é uma rainha palaciana, mas mora num barracão. Odisseu é um guerreiro com híbridos, mas no fim mas no filme é um arrependido, atormentado. O que ele estaria tentando argumentar com essas inversões diametralmente opostas? Olha, assim, eu olho para isso porque esse comentário da Fernanda, eu acho que ele faz uma síntese do que eu também quero tentar espero estar conseguindo mostrar. Ele pega exatamente elementos básicos que constituem essas mulheres e essas deusas e tira isso delas e coloca algo que é completamente oposto. Eu vou ser muito sincera, isso me parece não só uma questão de ódio às mulheres, de misoginia, mas até mesmo como uma espécie de humilhação, sabe? Quando a Fernanda fala dessa questão da híbris, o grande ponto do Odisseu é quando ele ataca o Polifemo, que é o filho de Poseidon. Até ali estava tudo bem. Por quê? Porque Polifemo não recebeu bem Odisseu e seus tripulantes. Ele não cumpriu com a xenia, né? Com essa questão da hospitalidade, esse atributo de Zeus. Ele foi completamente bruto, ignorante, né? Enfim, comeu, matou, não foi receptivo em nenhum momento. Então, até ali estava ok o Odisseu fazer o que fez.
Mas a partir do momento em que ele fala para Polifemo, né? Porque tem aquele trocadilho, não é exatamente um trocadilho, né? É uma brincadeira ali linguística do ninguém me feriu a charada, que o Nolan tira também. E é claro que o Nolan tira, porque é ali que tá a desmedida do Odisseu, porque ele não se aguenta e ele fala pro Polifemo, não foi ninguém que te feriu, quem te feriu fui eu, o Odisseu. E ali seria essa desmedida em que ele é tomado pelo orgulho e que não poderia, né, passar ali despercebido. Então, ele transforma o Odisseu num herói que o Odisseu não é. O Odisseu, em nenhum momento assim, o Odisseu não é um herói arrependido pela guerra. Ele é um herói com vontade de voltar para casa, né? Sente saudade de casa, que quer retornar, mas não cai, meu Deus, a guerra. E ele destrói as mulheres. Para mim, o Nolan destrói as mulheres da Odisseia por completo. E assim, isso para mim é um projeto. Para mim, eu achei esse Nolan, esse filme fazendo pensando no que ele faz em relação às mulheres da Odisseia, é um filme bem Red Pill, porque eu acho que dá sim para aceitar aquelas mulheres se não houvesse o texto homérico. Sabe? Então é isso. Fui no cinema, assisti, não li Odisseia e tal, assim, tudo bem. A personagem da Circe, da forma como ele retrata, eu acho até ela interessante. Eu gosto ali daquela coisa véia bruxa, medieval, né? Que ficou uma pegada assim. Mas o problema é quando ele me diz que aquela é Circe. E aí não dá. Aquela não pode ser Circe. Ela tem um palácio, sabe? Ela mora num palácio. Não tem como. E quando. Porque é como se ele tivesse ali colocando os deuses e deusas disfarçados. E às vezes acontece em situações que os deuses e deusas se disfarçam. Deméter mesmo, no mito de Deméter e Perséfone, ela tem seu período de disfarce, de mendiga, e que vai servir a um outro reino, enfim. Mas porque ela não quer revelar a sua própria face. Não é como Circe. Não é como Calypso, que não querem revelar, elas querem que saibam quem elas são, que elas sejam reconhecidas. Para mim, assim, o quão consciente é ou não o, o projeto do Nolan, para mim, é um projeto de Red Pill, assim. Ele acabou com as mulheres. Ele acabou, para mim, ele tá humilhando essas deusas. É uma coisa assim de humilhação mesmo, de tirar toda e qualquer relevância, beleza, sagacidade, sabe? Que elas têm. Atena, não vou nem, na Atena não vou entrar nem no mérito dela, porque também é uma outra infelicidade, enfim. Aí olha o que o Hermes vai dizer para o Odisseu, para ele se preparar. Vou contar-te agora todos os dolos mortíferos de Circe. Irá preparar para ti uma poção, aqui saiu comigo, poção e porá drogas na comida, mas não será capaz de te enfeitiçar, pois a droga que te darei não permitirá. E dir-te-ei mais, quando Circe tentar conduzir-te com a sua vara comprida, desembainha a espada de junto da tua coxa e lança-te contra Circe como se a quisesses matar. Gente, isso aqui também é uma imagem muito fálica, né? A Circe com a vara, o Odisseu com a espada que está junto da coxa. Essas palavras elas não estão assim descabidas aí, elas não estão soltas, elas amarram esse contexto do erótico. Ela ficará cheia de medo e oferecer-te-á a sua cama. Pela tua parte, não recuses a cama da deusa, para que ela te solte os companheiros e trate bem de ti. Mas ordena-lhe que jure o grande juramento dos deuses, que não preparar para ti qualquer outro sofrimento, não vá ela tirar-te coragem e virilidade quando estiveres nu.
E quando eu leio isso aqui, eu vou me permitir fazer um comentário que eu ouvi há muitos anos, uns 15 anos atrás, de uma astróloga, que me disse assim: é uma astróloga de ascendente em escorpião e Vênus em escorpião, que me falou que não existia nada nesse mundo mais perigoso do que o sexo. E eu, muito jovem, não entendi o que ela quis dizer. E ela falou, porque quando uma pessoa goza, ela fica completamente vulnerável, e se alguém tiver ali uma faca, pode matar aquela pessoa enquanto ela está ali vivendo o prazer. E eu leio essas instruções do Hermes e me lembro dela, já Sananda Rosa, essa astróloga. É, olha que isso, né? É um jogo perigoso da Circe com Odisseu. Ele tem que enfrentá-la. Por que que ele tem que enfrentá-la? Porque ele tem que mostrar que ele é diferente das outras pessoas, que não vão temê-la, que não vão se curvar. Então ele vai ter que ir de frente, né? Você tem o seu instrumento poderoso, que é a sua varinha, e eu tenho a minha espada. Ela ficará cheia de medo. Então, como é que olha que louco, né? Como é que você acessa o prazer da Circe? Através do medo, através da ameaça. Mas ele também não pode recusar. Então é curioso, ela sente medo e por isso oferece a cama, o leito, e ele não pode recusar se deitar com ela, pois é temerário não transar com Circe. E que ela não tire dele a virilidade, né? Quando ele estiver nu. Então, assim, é uma relação completamente vulnerável. E ele precisa que ela cumpra, né, essa promessa. Então, veja só a, uma certa frieza mesmo, até com a qual o sexo é lidado aqui na Odisseia, quase como uma espécie de contrato, né? Nós estamos fazendo um contrato e onde assinamos e onde fidelizamos esse contrato? Na cama. E aí segue com a própria fala da Circe, né? Depois que ela percebe que ele não fica enfeitiçado e ela fica assim, ué. Nenhum homem jamais resistiu a esta droga depois que a bebesse e que ela lhe passasse a barreira dos dentes. Aí que ela percebe, mas tua mente não pode ser enfeitiçada. És, na verdade, o versátil Odisseu, que sempre me dizia portar aqui um dia o argeifonte da vara dourada. O argeifonte é um epíteto para o deus Hermes, regressando de Troia na sua escura nau veloz. Algumas palavras estão cortadas, viu? Acho que vocês estão percebendo isso. Mas repõe a tua espada, pois iremos agora para a nossa cama para que nos unamos em amor e possamos confiar um no outro. E eu acho fenomenal uma relação de confiança que se estabelece com o sexo. Então, o sexo ele é um contrato, de fato, ali entre a Circe e o Odisseu. Então, eu faço a minha parte se você fizer a sua parte, né? Você me dá prazer, eu te dou prazer, e aí eu liberto os seus companheiros, os seus tripulantes, enfim. É, mas ela precisa antes ser saciada. E ele fica lá por um ano. Então não é uma simples. Com Calypso ele fica por 7 anos. Com o sexo sai o acordo, exatamente, firma, né, o acordo. Então reparem que não é. Acho que quando a gente diz faltou sexo na Odisseia, é claro que se tem sexo na Odisseia, o Nolan não vai poder fazer um filme de classificação livre. Então a bilheteria, ela tem ali uma barreira. Talvez ele quisesse fazer um filme para toda a família. Mas o sexo na Odisseia é mais do que um lugar de prazer, é um lugar de acordos comerciais, quase. Então, acordos comerciais, o sexo, ele é uma socialização também, pensando ali nessa coisa de Nausicaa,
com Odisseu, e em certa medida até a própria questão de Odisseu com Circe, porque é ali que eles vão estabelecer um vínculo de confiança e vão passar um ano juntos. E outra coisa que o Nolan nos tirou da Circe é o fato dela ser ela que orienta Odisseu em relação às sereias. Né? Então, é mais uma vez uma figura com quem ele se relaciona sexualmente, uma mulher, e que é quem direciona ele, e direcionando ele, orientando ele, ela orienta também a narrativa, a história que está sendo contada. Então, essas mulheres são histórias contadas através do sexo também, né? O sexo perpassa isso tudo. E aí. E ela, né, a nossa fiandeira? Acho que deu para reparar que a imagem da tecelagem na Odisseia não é exclusiva de Penélope. Aparece com Calipso, aparece com Circe. E onde está o sexo, né, o erotismo de Penélope? E por que que eu faço essa pergunta? Porque das personagens eu me arriscaria a dizer que das personagens mais famosas da cultura grega, da literatura grega, ou da mitologia grega, Penélope é que ficou com um caráter muito assexuado, como aquela de que só espera, ama, chora, espera, ama, chora, espera, ama, tece e espera. E às vezes a gente perde de vista a quantidade de atributos que essa personagem tem. A Penélope, só o fato dela tecer, isso já aproxima ela. Eu até fiz um vídeo rápido sobre isso. Isso aproxima ela, a gente pode fazer uma analogia dela com as moiras. Porque a Penélope, ela faz assim, ela pega, ela se vê numa situação muito difícil, em que a guerra acabou, os heróis da guerra estão voltando, o Odisseu não volta, ela precisa tomar uma decisão, ela está sendo pressionada, ela exerce uma função política, ela guarda o trono, ela guarda o reino, ela é a grande figura por detrás da manutenção e da organização daquele oikos, né? Como a gente conversou. E ela toma a decisão, então, de voltecer uma mortalha. E é muito estranho isso, porque o sogro dela tá vivo. Ela tece essa mortalha para Laertes, que é o pai de Odisseu, e ele tá vivo. Então ela tece e desfaz, né? Que é uma das coisas mais conhecidas sobre ela e sobre a Odisseia. Mas quando ela faz isso, é como se ela fizesse uma suspensão do tempo, né? Ela busca suspender o tempo da narrativa e dela em meio a toda aquela situação. E isso faz com que ela se aproxime dessas divindades fiandeiras do destino, porque o papel das moiras é tecer, né? Costurar, fazer o bordado das nossas vidas. E é o que Penélope também está fazendo. À medida que ela vai tecendo, ela vai ganhando mais um dia, mais uma possibilidade. Então, eu gosto muito de pensar que a astúcia dessa personagem caminha lado a lado com essa artimanha da tecelagem. Até na minissérie de 97, o sexo. Pois é, eu vi um trechinho também, senti isso. Você acha que essa versão é mais interessante? É, então é isso, a Penélope ficou nesse lugar muito. E até quem. E aí vou fazer até uma meia-culpa. Há uns 5 anos atrás, eu escrevi um artigo sobre Penélope, fazendo uma comparação da Penélope de Homero com a Penélope da Lívia Natália, que é uma poeta baiana maravilhosa. Gosto muito, muito. Conheci ela através da Elaine Fernandes, que estudou e escreveu uma brilhante tese sobre a poesia negra, contemporânea e feminina. E a Lívia Natália escreve poemas belíssimos, se reportando a Penélope e a Odisseu. E com um erotismo muito aflorado. E eu tinha essa impressão, sabe? Nossa, acho que falta.
esse erotismo na Penélope. Acho que a Lívia Natália consegue trazer algo que o texto homérico não traz. E, enfim, isso já tem um bom tempo, e é verdade que eu estava muito enganada, porque existe um erotismo muito grande também em Penélope na Odisseia, que não é tão evidente quanto se a gente olha para Calipso, para Circe, mas que está presente. E está presente lá no. Quer dizer, está presente antes, mas está presente no final, especialmente. Lá no canto. Gente, tá errado aqui, eu vi que tá canto 10, é o canto 23. Lá no canto. A Odisseia tem 24 cantos. Lá no canto 23, Odisseu já voltou, ele tá com suas vestes de mendigo, né, para não causar grande frisson de início, etc. E Penélope tá pondo ele à prova, né? Ele é submetido, eles dois são o mesmo, né? Em matéria de inteligência. Ela não é mais inteligente que ele, mas e ele também não é mais inteligente que ela. E ela tá fazendo com que ele se prove mesmo ser Odisseu. E essa aqui é a última artimanha dela, e eu vou ler. Aí ele deu resposta sensata a Penélope, que aí eles estão ali, né, discutindo a respeito da identidade dele. Homem incompreensível. Não sou orgulhosa, nem te desdenho. Também não me espanto, pois lembro-me bem como eras quando partiste de Ítaca na tua nau de longos remos. Vai lá, ó Euricleia, a ama, né, a serva, e faz-lhe a cama robusta, fora do quarto bem construído, que ele próprio fez, depois de ter estirado para fora a robusta cabeceira, põe cobertores, velos e mantas resplandecentes. Assim falou para pôr à prova o marido. Por quê? Porque a cama que Odisseu que fez o quarto, Odisseu que fez a cama, ele talhou numa oliveira que tem as raízes fincadas no chão. Então essa cama não poderia ser movida. Então ela queria pegá-lo aí. E por quê? E porque é justamente aqui que ela descobre quem é Odisseu e por que que isso é tão importante para a narrativa e por que que isso nos revela esse erotismo da figura de Penélope também. Porque a peça-chave para que Odisseu seja reconhecido é a cama. É o lugar onde eles dormiram juntos, é o lugar onde Telêmaco, o herdeiro, né, foi concebido, é o lugar onde eles se fizeram marido e mulher. E é ali na cama, claro que tem todo esse apelo erótico, obviamente, mas é também ali na cama que a Penélope se faz rainha e faz com que Odisseu seja rei. Porque são as relações sexuais, estamos falando da aristocracia, então são essas relações sexuais que vão também sustentar o trono. O que que Penélope tanto preservou com a sua fidelidade? O trono, né? A garantia de que Odisseu ia retornar para a sua casa, para o seu reino, para a sua cama e, portanto, para o seu trono. Então é genial que seja assim. E aí a gente pode, para mim, viajar nessa passagem e tanto pelo lado mais romântico mesmo, de ser esse lugar de intimidade dos dois. E tanto ir para esse lugar da organização social mesmo. Estamos falando de um rei, de uma rainha, de uma aristocracia. E aí ele fica encolerizado e assim disse a esposa fiel: Mulher, na verdade, disseste uma palavra dolorosa. Quem é que mudou o lugar da minha cama? Difícil seria até para quem tivesse grande perícia, a não ser que tenha vindo um Deus que facilmente a colocou noutro lugar. Mas não há homem vivo entre os mortais, ainda que jovem, que fosse capaz de tirar de lá a cama, pois um sinal notável foi incorporado na cama trabalhada que eu e mais ninguém fez.
Dentro do pátio crescia uma oliveira verdejante, forte e vigorosa, cujo tronco se assemelhava a uma coluna. Ele vai contar, né, como fez essa cama que contém, né, esses detalhes, essas insígnias que só os amantes, que só quem deitou ali realmente pode saber. E ele vai dizer, em torno dela, construí o quarto nupcial, até que eu completei com pedras bem justas, portas bem ajustadas, debastei a folhagem da oliveira verdejante, né? Verdejante. Então isso também remete pra gente essa imagem de fertilidade, como a ilha frondosa da Calipso. Aí ele vai falar de como ele fez a cabeceira, de como ele perfurou, e que depois ele vai adornou a cama com ouro, prata, marfim. Pendurei uma correia de couro brilhante de púrpura, assim te nomeei o sinal notável. Mas não sei, ó mulher, se a minha cama ainda está no sítio, no lugar onde estava, ou se alguém a levou cortando o tronco da oliveira. Assim falou, e enfraqueceram-se os joelhos e o coração de Penélope ao reconhecer os aos sinais que indicara Odisseu. Então é ali, né, a derradeira para que ela reconheça seu companheiro, seu marido, o verdadeiro e legítimo rei de Ítaca. E não coloquei aqui, mas depois disso eles começam a conversar deitados na cama. Como é que as pessoas tiraram o erotismo, o sexo de Penélope? Eles ficam ali deitados, conversando, ele vai contando as histórias, é uma coisa assim, bem Sherazade. E a deusa Atena estica a noite, faz a noite durar mais para que eles possam aproveitar mais aquele momento entre eles dois. Então, assim, e que o Nolan, me desculpa, termina o filme com aquela cena deles no navio. A Odisseia termina no banquete. E se fosse para escolher, eu preferiria, eu, em Júlia, enquanto leitora, né? Eu preferiria que tivesse então encerrado com Penélope e Odisseu juntos na cama, com ele contando histórias. Até porque, para eles, tanto para Odisseu quanto para Penélope, a palavra ela é um atributo erótico. Afinal, os dois são portadores dessa divindade, né, que se chama dessa qualidade divina que se chama Metis, que é a astúcia, que é essa capacidade de antever, planejar, se modular às situações. Então, a meu ver, não tem nada assim mais erótico, tá? Para esse livro, para essa história, do que esses dois personagens juntos contando histórias um para o outro, tá? E, gente, aqui eu encerro assim um pouco do que eu queria trazer, compartilhar mesmo dessas mulheres. Aproveito e faço convite, tá? Eu vou fazer esse curso agora, na sexta-feira, voltado totalmente para a figura de Penélope, buscando trazer assim, ok, a gente conhece o Penélope através do Homero, mas não existe só Penélope de Homero, outros escritores da Antiguidade Clássica também trabalharam bastante, escreveram sobre Penélope. Temos muita coisa de poesia contemporânea também sobre a Penélope, e essa é uma aula de umas 2 horas, mais ou menos, vai ficar gravada, enfim, para a gente poder olhar, sabe, para Penélope além dessa mulher que só esperou e que foi fiel e que teceu e que chorou e que lamentou. Acho que tem tanta coisa interessante, fértil, fecunda, né, de pensar isso, né? Qual é a origem da Penélope, essa inteligência dela. Essa ambiguidade, essa estratégia. As pessoas falam muito de ambiguidade em relação a Helena de Troia. Eu acho que Penélope ela também traz muita ambiguidade para gente. Acho que tem algo muito interessante quando a gente pensa na história das mulheres e na história da literatura, que é também de ver essa personagem ultrapassando assim os milênios com uma força muito grande, uma força que ela já tem na própria história e como ela vai ali sobrevivendo. Então, assim,
É um curso para quem gosta de Penélope, é um curso para quem gosta também dessas conversas entre o clássico e o contemporâneo, né? Como a gente consegue ver tantas questões atuais nessa personagem e como tem muita coisa que adaptações, enfim, foram deixando um pouco de lado que eu acho que pode ser mais investigado. Então, faço esse convite a vocês, a quem estiver aqui, ou se conhecerem alguém que possa se interessar. Acho que é um objetivo de mergulhar, sabe, nas fontes bibliográficas de Penélope, mas de um jeito que não é uma disciplina, né, para a faculdade. É pensando assim, cara, olha o que tem aqui, olha o que a literatura ocidental está produzindo sobre essa mulher há tantos milênios. Oi, Cris, eu já sei, desde aquele encontro que você falou, já sei, fico feliz, viu, de te ver aqui. É, Então é isso, então até mesmo Penélope, que ficou com essa imagem um pouco de bela recatada do lar, ela também é um ser, uma personagem dotada de um profundo erotismo também, né? Não é o mesmo de Calypso, não é o mesmo de Circe, mas ela também é erótica. O sexo também perpassa, a figura de Penélope. Então, gente, foi isso, essa apresentação, né, de querer falar um pouco mais sobre essas mulheres que eu acho que são fascinantes. Tá longe, tá? Tem muita coisa. Na Odisseia, a gente também tem a figura de Helena, tem as próprias sereias, tem Ares e Afrodite flagrados. Então, assim, na verdade, uma vez uma professora de literatura alemã me disse que o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther era um livro que pingava, né, de lágrimas, de tanta. Eu acho que a Odisseia ela pinga de suor, sabe? De gozo, de fluidos. Acho que é um livro que tem esses fluidos. A Ilíada talvez pingue sangue, né? A Odisseia tem os fluidos ali. Então, é um livro muito gostoso, viu? Que vale muito a pena. Acho que a tradução do Frederico Lourenço é muito gostosa também de se ler. Façam, tem vários cursos sobre a Odisseia acontecendo, façam, porque acho que está sendo uma baita oportunidade a gente poder rever essa história por figuras também tão fascinantes que estão falando sobre. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Reforço, tá? Tem muito mais coisa para falar, mas senão ia ficar Júlia, muito eu tempo. acho que você tem que assistir um pouco aquela minissérie com a Santos. Acho que vale a pena, né? Uma coisa que foi feita em 97, sim, um recurso tecnológico que teve, enfim, mas que vale a pena, em vez do final, ao menos, é interessante. Aí Patrícia, você está um- com é essa uma ação aí, a mais minissérie? atual. É uma minissérie ou é Ela um é uma filme? minissérie, mas ela saiu em HD. Eu tinha assim, uns 57 anos, então, assim, e como professor de história, eu vi alguns vezes, né? Eu pagava os meus alunos, então, eu vi muito. E acho que você encontra, não sei se no YouTube tem ação, Eu acho que tem. né? É, Se, eu já vi no Netflix, mas não vi. Pode ser que, mas enfim, dá uma olhada, porque eu acho que consigo chegar tudo mais nessa perspectiva de pele com uma mulher, né? Uma mulher, uma, uma performance política também, né? Uhum. Uma mulher que pensou politicamente, é a estrategista bem, né? O final com eles da ama com Sam, né? Acho que seria interessante quem quiser ver, quer dizer, obviamente, as imagens do período, né? Do final da década de 90. Uhum. Acho que seria Falhou, interessante. seu áudio falhou um pouco, mas deu para entender, porque tá no YouTube, né? Eu acho que dá para encontrar no Uhum, YouTube. Se for o que eu tô pensando, dá tá, para encontrar no tá, YouTube, sim. tá. Obrigada, viu, gente? Obrigada a quem esteve aqui, obrigada pelas Obrigada sugestões. também.
Se conhecerem alguém que gostaria de fazer esse curso da Penélope, enviem. Acho que vai ser bem legal poder conversar mais, sabe? Sobre essa personagem que tem tanta coisa aí para ser falada, dita e pensada, viu? Beijo grande, tchau, tchau.